Olá, mais um para Tudo Tem Conversa, que é aqui a nossa sala de reunião aberta para todos vocês, onde a gente compartilha um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vivência, das histórias que a gente escuta aqui, que a partir disso a gente acaba sempre desenvolvendo, né, ideias, ações para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais organizada. E o tema de hoje, ele diz respeito a todos nós. Então, assim, para eu começar inspirada numa palestra linda que nós estivemos num congresso, eu e Carol, e eu trouxe para vocês, eu vou ler, que eu ainda não tenho essa capacidade de decorar e declamar, assim, mas ela é muito linda e eu acho que vai tocar o coração de todos vocês, porque o nosso tema de hoje fala sobre o envelhecer. E viver é envelhecer, nada mais. A sociedade destina ao velho seu lugar e seu papel, levando em conta sua idiosincrasia individual, sua impotência, sua experiência. Reciprocamente, o indivíduo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade em relação a ele. Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da velhice. Cada um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles. É no movimento indefinido desta circularidade que é preciso aprendê-la. Foi Simone de Beauvoir que disse isso numa obra chamada A Velhice, em 1970. E ainda hoje, né, estamos em 2024, a gente vê vários casos que nós vamos conversar aqui com vocês, onde o etarismo, é esse o tema de hoje, a gente vai falar sobre o etarismo, o que isso significa, temos convidados aqui bem especiais. Então, ainda hoje a gente vê o reflexo disso muito fortemente, né, Carol? Apresenta pra gente quem são nossos convidados, o nosso tema. É isso. Oi, gente. Mais um episódio do nosso videocast. A gente sempre muito feliz em compartilhar com vocês as experiências e as trocas que a gente tem aqui na nossa sala de reuniões, né? E como a Glau disse, o tema de hoje é etarismo. O etarismo, ele é o preconceito que as pessoas sofrem em razão da sua idade. Não necessariamente da pessoa idosa. Pode ser a criança que sofre preconceito por ser criança, pode ser o adolescente que não é respeitado ali naquela sua condição de idade, mas, sem dúvida nenhuma, a maior parte das pessoas que sofre com o preconceito em razão da idade é a população acima de 60, né? 60 mais. Então, a gente trouxe hoje para a nossa sala de reunião duas pessoas que fazem parte da nossa vida, que moram no nosso coração e que representam para a gente uma dinâmica que a gente espera para a nossa vida, né? Eu considero um exemplo. Eu espero chegar assim, olha, gente, vocês vão conhecer a história desse casal que passou por tantas coisas e estão aqui envelhecendo numa dignidade, numa alegria, num exemplo. Permitindo existir, que é isso que a gente tenta combater o etarismo, é para lembrar que as pessoas 60 mais, 70 mais, 80 mais não perdem o seu direito de existir, de ter vontades, de amar, de fazer as suas escolhas e de permanecer vivo da maneira com que querem estar. Então, para falar hoje sobre isso, a Úrsula está aqui com a gente. Bem-vinda. Obrigada. E o Zig. Eles são um casal. Obrigada, Zig. Eles são um casal, fazem parte da nossa família aqui do Santi Mendes. E eu quero começar contando a história de vocês. Úrsula, sempre mulher é mais apaixonada para contar história de amor, né? Então, conta pra gente qual é a história desse casal primeiro. Bom, a nossa história começou há 13 anos atrás, né? Eu viúva e o Zig também viúvo. Eu já fazia muitos anos, 10 anos, 11 anos, né? E ele fazia pouco tempo. E eu posso contar, assim, detalhes, rapidamente? Pode, porque falar. é incrível, é um amor na maturidade, né? É um amor na maturidade.
Posso contar, marido? Os detalhes sórdidos a Sim, gente sim, pode poupar, sim. né? A gente só Isso. quer o romance. Tem criança assistindo. Então, assim, eu com a minha filha mais velha, a gente... eu com meus filhos, né, sempre tivemos uma boa convivência e foram casando, saindo de casa, tal. E quando a minha filha mais velha saiu de casa, ela falou: mãe, o que que você vai fazer? Eu falei: vou continuar a minha vida, né? De sempre, sem você, mas eu vou continuar. E aí ela falou: mãe, eu vou colocar você no site de relacionamento. Eu falei: você tá birutinha da sua cabeça. Isso Ai, aqui gente, não é eu para amo essa nós, história. né? Eles Aí se ela conheceram no site falou... de relacionamento, é sério. Eu falei: não, mãe, você vai ver como vai ser bom, você não vai ficar sozinha, porque ela achava assim que ela saindo da minha companhia, eu ia ficar totalmente desolada e sozinha mesmo, né? E lá ela me colocou no site de relacionamento, que não deu muito certo. E aí ela falou: não vai dar certo isso daqui, vamos para um outro site. E lá ela me colocou no outro site. Eu achei muito legal, a princípio, porque ali você coloca a sua vida e coloca os seus objetivos e tudo que você quer, o seu perfil. Quer dizer, se a pessoa te procurar ali, é porque Porque tá ela ali. já está dentro daquela expectativa sua, né? E tô lá, e fiz, assim, bastante amizade e tal. E aí, um dia, apareceu um nome lá muito bonito, Zig, né? Zig 66. 66, Zig 66. Eu falei: olha que legal, combinou isso daqui, Zig 66, né? Mas não tinha foto. Eu falei: mas como que uma pessoa coloca lá e não tem? E o meu pseudônimo era Ursa Feliz, né? Falei: como que não põe foto? Não tem foto, mas tudo bem. Aí cliquei de novo, apareceu uma foto de um lindo homem do olho azul, vestido com uma roupa característica alemã. Falei: opa, gostei, hein? Um alemãozinho. Aí eu cliquei lá e escrevi em alemão: pelo jeito você gosta muito da tradução. E a criatura me respondeu em alemão: gosto sim, estamos nessa. E aí nós começamos... Qual é meu número? Hã? Aí você falou: é meu número. É meu número, é meu par, é meu tudo, né? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. O meia deu certo. Aí começamos conversando em alemão, só para a gente mostrar, né, a capacidade, né? Fica se exibindo, intelectual. Tem que ficaram passar se por um exame exibindo. de proficiência. Ficaram se pra esse exibindo. relacionamento. Ficaram se exibindo. Que bonito. Intelectual, né? Capacidade intelectual. Logicamente que para escrever uma palavra teve que ter 20 pesquisas no Google para achar a palavra certa e escrever certo o alemão, né? Mas a gente fez esse empenho e assim fomos nos comunicando e fomos nos relacionando, né? E aí evoluiu. Evoluiu 2 meses para ter o primeiro conhecimento, para ter o primeiro encontro, O primeiro né? encontro. E aí eu posso falar do primeiro encontro? Ah, pode, conta. Posso, né? O primeiro encontro, quando eu falei para as minhas filhas, né? Ó, hoje eu vou ter um encontro com um alemãozinho, né? Ai, mãe, você quer que a gente vá lá com você? Nós vamos em tal lugar, a gente senta bem sozinho lá numa mesa, bem separado. Você nem conhece a gente, nem a gente conhece vocês, né? E aí nós Que era para manter a segurança para no manter encontro. a segurança. Mas aquilo me deu uma raiva tão grande, sabe? Eu olhei para elas e falei: ó, E eu vou olha nos aqui pra encontros mim. de vocês? E eu preciso de vocês para ter a minha segurança. Até aqui eu cheguei no canal de relacionamento, né? No site, agora eu vou precisar de vocês. Não, não preciso. E não deixei ir. E não precisei. Ótimo. E depois casaram, estão há sim. 13 anos juntos. Aí evoluíram os encontros e... bom, posso dizer que a princípio eu falei: não vou casar. Casar, não vou casar, não. Mas aí o amor foi mais forte, o entusiasmo e tal. Aí um dia, novamente, nas mesmas filhas, né? Eu cheguei um dia na casa delas e falei: agora eu penso em casar, eu quero casar. Isso mesmo, porque tem alguém que gosta muito de festa, né? É isso mesmo. Pode deixar que a festa nós arrumamos, tal. Eu falei: mas é coisa simples, não é coisa simples. E a Glau arrumou a festa, o espaço, e nós casamos para não gastar dinheiro nessa idade, né? A gente foi casar no caminhão, como fala? Aqui. Na itinerante. Na justiça itinerante. Na justiça itinerante, lá nós casamos, Essa né? semana nós até passamos na rua onde estava aquele ônibus. Mas posso dizer que é, assim, uma coisa muito gostosa, porque
você tem consciência daquilo que você quer fazer, você tem certeza daquilo que você quer e você tem a liberdade de conversar com a pessoa, né? Olha, estamos aqui com esse objetivo, né? E isso achei assim que foi assim uma parte muito gostosa, a conscientização dos dois lados, do que realmente quer, né? Do Dona que Úrsula, realmente busca. quando vocês começaram o relacionamento, vocês já tinham 60 e 67 anos, né? 60. Vocês Quando se sentiram- casaram, tinham essa idade, né? Quando Quando nós casamos. Foi 3 anos de relacionamento para depois casar. Só para vocês sentirem em algum momento que foram julgados. Como que foi, assim, de... Ai, mas uma velha querendo namorar? Ou de estar num aplicativo? Você tinha vergonha? Como foi Indo pro nosso isso? tema, assim? que o tema o nosso é o tema... etarismo, que é esse preconceito quando as pessoas julgam se você está ou não adequada de acordo com a sua idade, o que esperam que esteja adequado de acordo com a nossa idade. E com a pessoa 60 a mais é sempre numa visão incapacitante, né? Sim. Ah, não pode, tem que assim ficar como em as casa. próprias filhas, né? Que a gente Isso. fica preocupado, você acha assim, não, eu vou junto. Não, você não vai sozinha. É uma coisa, às vezes, tão enraizado da gente achar que a pessoa idosa não tem... Sobre o Conta pra casamento, gente, o alguém Zig, falou? O primeira... profissionalismo fala mais alto aí, né? Você sentiu em algum momento, Zig? Eu sempre fui muito, assim, decisivo ao que eu queria, né? Fiquei viúvo em setembro, mas eu já sabia o que ia acontecer. O médico, muito amigo da gente, aí já me alertou. A sua esposa estava doente, né? Já há algum tempo. A minha consciência já trabalhou isso, né? Então, quando chegou o dia, aconteceu, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava na empresa e tal, né? Então, a internet está disponível, né? E aí a gente começa furungada aqui, furungada ali. Vem alguns convites, vem algumas coisas. E uma coisa que eu dizia para ela sempre, quando eu me cadastrei, eu tinha um objetivo. Alguém mais ou menos da minha raça, vamos dizer assim, do meu nível, né? E mais ou menos na faixa etária, né? Que falasse pelo menos um alemão básico ali. Entendi. E aí aconteceram uma enxurrada de convites e tal, né? E eu fui descartando pelo Uma enxurrada de convites. E a gente, olha, então, gente, vamos dizer assim, o legal é de pensar que Tem a não galera precisa... de 40 que não está aparecendo nada. Era né, isso no que eu ia querer aplicativo. dizer. Espera mais 20 anos que aos 60 Que vai pintar dar. uma enxurrada de Mas o Zig convites. Depois a gente faz um podcast então, só pra pelo isso. português de uma, de outra, a gente foi... Português. A que escreveu mais certo em todo o tempo fui eu, então. Serve para vocês também. Podia se lançar no aplicativo. Não, porque tem uma maneira de escrever, tem outra de se Perfeitamente. expressar pela Chegou escrita. uma que escreve alemão, você falou pronto. Não é o fato do alemão, é o próprio português. Já ajuda. Sobrou ela aí. Tá, tudo Então. de bom. Tudo de bom. Então, aí a comunicação ficou mais fácil. Né? A nossa comunicação ficou mais fácil. Comunicação com já dá uma agilizada. Perfeitamente. Gente, Gente, cada um tem os seus critérios. objetividade. A terceira idade. Uma das vantagens, né? A senhora ia falar se teve ou não. Ah, quando sim. entrou Quando no entrei, aplicativo, foi julgada? Sim, fui julgada principalmente pelas amigas mais próximas. É mesmo. As mais próximas. Eu não sei se elas não confiaram em mim ou me acharam... Ciúme. Pode ser ciúme, exatamente, ou pensando, aquela lá sempre foi meia Vai se meter em louquinha, rascada. vai se meter em Vou perder minha amiga. Vou perder minha amiga. Ela tem coragem de fazer o que eu não tenho. Exatamente. Que audácia é essa de Que romper com... Eu fico pensando nisso. Que Padrões. audácia é essa de romper ir com os para um padrões. aplicativo, uma senhora de 57 anos, 58 anos, que se coloca
que se comporta como uma jovem, porque hoje os jovens Sim. paqueram, namoram Exatamente. por aplicativo, gente, é uma coisa Perfeito, natural. é. Por que não alguém na terceira idade, né? E aí, só trazendo para os outros Tinha campos... candidatas de até 80 aí, né? Agora, eu queria Gente, só tinha chamar... candidatas de 80 anos. Para ele, Estavam inscritas na Inscritas página, ali. né? Eu queria só chamar a atenção para esse ponto, porque além do etarismo, e essa palestra da doutora Andréa Pachá, que é uma desembargadora no Rio de Janeiro, incrível, atua muito fortemente em direito das famílias, das sucessões, porque era juíza em várias especializadas nessa área. Então, é escritora de livros incríveis, inclusive um deles, vou deixar aqui como dica para vocês e para quem estiver assistindo, que chama Velhos São os Outros, que fala só de casos pequenos, curtos, que aconteceram na vara de sucessões quando a doutora Andréa Pachá estava ali como juíza da vara de sucessões. E é maravilhoso. E nessa palestra dela, que nós assistimos no congresso do IBDFAN, em maio do ano passado, abril do ano passado, lá em Gramado, além dela falar do etarismo, que é esse preconceito em razão da idade que atinge mais fortemente as pessoas com 60 anos a mais e mais, ela falava especificamente do etarismo com a mulher, que é ainda mais cruel. A pessoa idosa, ela já sofre um preconceito em várias áreas, né? Educação, emprego, depois eu quero que o Zig fale sobre isso, família, no próprio seio familiar, né? Escuta, será que ela tem condições de ir lá no encontro? Enfim, às vezes por amor, mas que não deixa de ser um preconceito em razão da idade. Mas a mulher, ela ainda sofre um preconceito dobrado, que é o etarismo para a mulher. Porque, além de tudo, a gente, agora a partir dos 40, já começa o cabelo comprido, não combina, tá colocando botox demais, vai ficar feia, ou então tá enrugada demais, tá acabada, porque para a mulher é ainda mais difícil lidar com o processo de envelhecimento. O Zig disse que ele estava bombando no aplicativo. Você disse que sofreu preconceito de estar num aplicativo de relacionamentos, até das suas amigas mais íntimas. Você sofreu preconceito de algum amigo? Alguém falou? Não. Oh, meu Deus, coisa feia. Pelo As contrário. pessoas com quem eu me relacionava sabiam da minha situação. E eu sempre dizia que eu quero continuar a vida, né? Encerrou um capítulo aqui, vamos virar a página, vamos fazer de novo. Isso aí, Klein, tem que ir, né? Então, não faltou apoio por parte de amigos, de convivência, né? Olha que interessante. A gente está falando de 2 viúvos com faixa etária muito similar. A Úrsula ainda mais jovem. Ele recebeu apoio e ela recebeu o julgamento dos amigos mais próximos, né? Como que você lida com esse tipo de julgamento? Como que você combate esse etarismo da mulher, assim, que é mais pesado ainda para a mulher? Se posicionando, Úrsula? Difícil, em né? relação a mim ou em relação Em relação a você, quando alguém te julga, tá no aplicativo, nossa, tá saideira, dança. Úrsula é exímia dançarina, né? Os dois? Os dois. Aliás, eu quero até passar... Acho que a gente vai evoluindo na história deles e vamos chegar... Gente, eles hoje frequentam a universidade. Ah, mas já vamos falar disso. Eu quero primeiro que a Úrsula fale e para aí- mim como que você lida com isso quando acham que você tá demais para sua idade, se permitindo demais. Eu tenho pena da pessoa que julga assim, sabe? Porque ela não está viva, ela está se matando aos poucos, né? O que nós precisamos manter aqui é a nossa mente, né? E o nosso ânimo, a nossa alegria de viver, né? Espírito em alto astral, aí, né? Espírito em alto astral, coração alegre. Então, as pessoas falam, você é muito feliz. É porque você tem o Zig. Pode ser. É um grande complemento, né? Mas você ter foi uma companhia. atrás, né? Você Eu esteve fui aberta. atrás. Sempre Estive- você se permitiu estar ali, Me permiti, como eu falava para as minhas amigas, gente, vocês acham que um site de relacionamento é o fim do mundo? Só se você for muito, né? Tapada, vamos assim dizer, porque você já sabe, na primeira palavra que a pessoa vai falar lá, você vai falar, isso aqui não serve. Você tem que ter o senso de julgamento, e o senso tem que filtrar, né? Então, eu não sei se eu respondi a sua questão, mas... Respondeu lindamente. Aliás, eu vou
Vamos selecionar esse trecho para colocar todo dia de manhã para dar aquele glow, né? A gente tem que ter alegria no espírito. Tem que ter. Isso é maravilhoso. Eu acho que cabe um complemento da minha visão. A pessoa tem que ser muito autêntica. Então, saber o que quer, saber para onde é que vai, ser fiel ao seu próprio pensamento. No momento em que você balança no seu sentimento ou na sua ideia e escuta o que o outro fala, você cai junto. Entendeu? Então, desculpa a minha emoção, mas... Ai, a gente está emocionado junto com você. Gente, eu acho que isso é tão importante. Acho que uma mensagem que a gente pode tirar disso aqui agora: o que o outro pensa, o que o outro fala, o julgamento que o outro faz é dele, né? E hoje a gente tem tantas coisas à disposição. Primeiro que estamos envelhecendo com uma saúde, com uma vitalidade. Eu vejo o Zig com 74 anos, 78. Gente, 79 incompletos. 79 incompletos. Ele se apresentou como 79 incompletos. Orgulho da idade. Que vai plantar, né? Que tem a horta dele, que tem as coisas dele, que acorda, que caminha. A dona Úrsula deles dançam, gente, no CTG, a coisa mais linda. Porque a gente está chegando com uma qualidade de vida melhor também, né? Isso quer dizer que, na verdade, o preconceito, assim como todos os outros preconceitos, né? Mas o preconceito etário, o preconceito com a idade é também ridículo. Porque Sim. tem muita gente que, assim, a gente, quando vai ali no CTG, almoçar e tudo, eu tenho inveja da disposição. Então, imagina se eu estivesse depois julgando, encontro o Zig na rua, falando, não, pelo amor de Deus, ele não pode fazer isso, né? Já tem idade e tudo. Tem mais vitalidade do que eu. Tem mais vitalidade do que eu. Aliás, vou falar uma coisa para vocês, para ficar registrado aqui. O Zig é a minha dupla. A gente é campeão internacional de canastra de Tiquira, Mato Grosso. Campeonato de canastra de Tiquira, Mato Grosso, no aniversário do seu Antônio Santos. Nossa dupla venceu, né? Ali eu que sofri o etarismo. As pessoas me olhavam e diziam: o que essa novinha tá jogando canastra no meio da gente, né? O que um velho quer no meio das mulheres? E aí, pensando nisso, que é real, né? Infelizmente, a gente, como que a gente pode combater isso? Como que a gente pode manter a alegria do espírito sem se contaminar com isso? Porque, gente, aquela moça, por exemplo, que foi um caso que foi muito divulgado, que entrou na faculdade, era uma menina de 40 anos. Adorei, é uma menina de 40 anos. Uma menina de 40 anos, que entrou na faculdade e as outras fizeram um bullying violento ali em razão da idade dela e ela se sentiu péssima. Não sei se vocês lembram desse caso. E hoje a gente já tem a universidade se preparando e tendo e oferecendo cursos para a terceira idade, né, dona Úrsula? Conta pra gente como é isso. O Zig, os dois estão nesse... Vocês são estudantes universitários agora? Somos aos 70. Universitários. E essa é uma... Acadêmicos universitários. Gente, ela é acadêmica. Eles são acadêmicos. O que vocês fazem como acadêmicos, Úrsula? O que nós fizemos Que curso que vocês fazem? Onde? Na verdade, a Universidade de Palmas, Tocantins, lançou esse projeto. Uhum. E aqui a UEM está tentando imitar isso aí e melhorar algumas coisas, né? Uhum. Então, se propuseram a receber as pessoas de mais idade para tentar entender o que essa classe precisa, né? Não é que nós vamos lá e fazer a geometria, o álgebra, o estudo, conjugar verbos, essas coisas, não. Nós estamos aprendendo conosco e eles estão aprendendo conosco também. Então, esse é o objetivo, é o que me parece, é o principal objetivo deles. Eles não têm uma meta traçada, até porque não tem um projeto para isso. Tá. Toda semana, todo mês está mudando aqui, está mudando lá, entra professor novo, entra professor diferente, né, com metodologias que às vezes não se encaixam na nossa idade, sabe? Então, por exemplo, inglês. Como é que nós aprendemos inglês? Tem lá um professor que toca lá seu sax, que morou nos Estados Unidos, que aprendeu todas aquelas músicas de antigamente, de 40 anos atrás. Isso nós estamos aprendendo a pronunciar agora.
cantar. Através Além da de cantar, música. a Através da pronunciar. música. O que significa tudo isso? Então, ele dá uma explicação, o texto daquela música, o que significa isso, né? Se nós, alunos, aproveitamos isso, mais ou menos, cada um tem a sua concepção. Entendeu? Cada um tem um objetivo que vai Tem buscar ali e tudo. uma receptividade de aprendizagem diferente do outro. Sabe? E assim acontece. Vai mexer no celular, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Vem cá que eu te ensino. Tem aula de informática, né? Tem aula de, computação. Como é de que eu faço um computação. e-mail? Nem conta não tenho. Como é que vai fazer um e-mail? Nem conta não tem. Então, É uma universidade da melhor idade. É para uma. ensinar a gente a viver na melhor idade. um aprende com o outro. E se desenvolvendo o apoiar auge também. da Eu sua- acho que é um grupo que se apoia, pelo que eu entendo. Exatamente. O maior objetivo ali, ó, é você ter uma intergeracionalidade, intergerações, né? Que esse relacionamento... Esse relacionamento com as gerações passadas, com as gerações que vêm, né? Como que nós podemos entender, como que nós podemos nos capacitar de não fazermos Aprender a muitos conviver com eles. julgamentos Que e saber conviver. Porque Porque a também tem, sociedade né? precisa... Tem o julgamento, Conviver. o etarismo, às vezes agora, até para a gente puxar isso que a dona Úrsula falou. Não é só do jovem com o velho, é do velho com o Não. jovem também. Muito mais. É do adulto, A gente é do... está vivendo isso agora. Vocês estão vivendo isso? Estamos vivendo isso. Porque tem alunos lá, com tudo que a 18, gente- 20 anos, né? Uma heterogeneidade muito grande. No vestir, no se comportar, E aí a gente Vestir. julga. Em tudo. né? Será que eu estou fazendo etarismo com você, Lucas? O Lucas está aqui na nossa produção, no nosso staff. Que eu vivo dizendo, ai, gente, não, jovem não sabe, não, isso é coisa de jovem. Ai, preciso me A gente policiar. invalida a... E a Invalido. capacidade. Invalido. Gente, esse é um Me tema. perdoa. Esse é um tema muito difícil, Pra botar né, a gente pra pensar, né? Pra botar a gente para pensar, porque às vezes, né, quando acontece sobre o etarismo e quando a gente pensou nesse tema, a gente também pensou sobre o Estatuto do Idoso e formas de que como que nós, enquanto do meio jurídico e como cidadãos também, como que a gente poderia ajudar e fortalecer nesse tema. E quando a gente foi começar a aprofundar, falei, gente, ele vai muito além. Ele vai muito além da questão dos 60 mais, dos 70 A gente mais. começou pensando ele no vai... etarismo contra a pessoa idosa. Tá certo. E aí a gente foi se conscientizando. Que é essa, por exemplo, Gente, estudante de 40 anos, gente, que Exatamente. sofreu o bullying porque resolveu Gente, fazer uma faculdade. E que eu sofro, eu me rendi ao etarismo, meu cabelo era enorme, vocês se lembram, e todo mundo falando para mim, mulher de 40, cabelo na cintura, não combina, cortei o cabelo. Vou deixar crescer de novo. Deixa crescer. Ainda tentei levar a Glau comigo. Falei, ó, mulher de 40 não pode ter cabelo comprido, não. Vamos cortar. Eu estou resistindo, tá? Você Eu tem tô- que fazer eu o estou que resistindo. o seu coração manda. Não é? O que o seu coração manda, o que você acha que fica É bom. verdade. Esse dia a gente recebeu aqui na sala de reuniões uma cliente muito querida, mas ela teve uma reação com uma dos nossos advogados da equipe. Eu falei, olha, essa é a doutora fulana, vai te acompanhar e tudo. Ela olhou e falou, mas quantos anos você tem? Aí olhou para mim e falou, meio nova, né, para estar no meu caso. Eu falei, não, mas nova, mas extremamente competente, especializada e tudo. Ah, não, tudo bem. Então a gente tem que tomar cuidado porque Isso é uma conscientização que o meio ambiente agora da universidade nos proporciona. Porque temos ali universitários acadêmicos de medicina, que eles vão até a nossa sala e querem fazer muito trabalho, né, com a gente, e é um campo para eles. Aliás, pelo que a gente ouve falar nos corredores, e todo mundo fala que há uma, que é a Universidade da Maturidade, então o nosso grupo chama-se UMA, e nós usamos uma camiseta amarela. Destaca-se em qualquer que é para não lugar. perder nenhum de para não vocês. perder na nenhum universidade. pelos corredores, ou deixar esquecido no banheiro, ou alguma coisa assim, sabe? Então, Porque assim, a gente não perde a piada, né, dona isso Úrsula? mesmo. Então,
Tá, mas eu perdi o fio da meada. Que corre nos corredores, Então, os estudantes de medicina, que isso. vocês são um campo Que nós muito... somos a alegria da universidade. Que nós somos a alegria da universidade. Então, isso, a nossa autoestima vai lá em cima, porque a gente ri, a gente corre, a gente fala, a gente come, a gente, né? Assim, Se diverte e bagunça bastante. Se diverte, E bagunça, vocês ri acham muito. que essa é uma estratégia para tentar se manter? Porque tem o peso, né? Tem um peso muito grande o envelhecer. Teve algum momento que bateu para vocês de uma forma assim, meu Deus, eu tô velho, já vivi mais do que eu tenho pela frente, que bateu e que você teve que falar, não, calma. Pelo É contrário. só- pelo não, contrário, a sede que a gente está sentindo de trazer mais coisas ou de expor mais coisas. Então, As experiências são diferentes, né? Um Exatamente. falou assim, vamos lá, o Zig está com uma sede de viver muito grande, está animado. Me lembro, ano passado, encontrei com uma pessoa com quem eu fiquei, vamos dizer, mais tempo convivendo, assim, alguns dias. Fazia tempo que a gente não conversava. E a pessoa, no conversar assim, mas como é que você sabe disso? Eu tenho 78, né? Tá bom? Dali a pouco surgia outro fato e como é que nasce um pé de mamão? Nasce assim, assim, assim. Mas como é que você sabe? É o 78. Maravilhoso. Você sabe que eu uso sempre. Então, tudo isso E eu vou ajuda. usar de novo aqui o nosso backstage, Lucas, para dizer, eu uso sempre, né? Falo assim, não, eu sei disso porque respeita meus 41. Respeita que eu sei, porque eu sei mais do que você. Eu vivo mais. Eu sempre uso isso. Então, quando eles vêm assim, falam, olha, colágeno não é mais o mesmo, mas em compensação eu sei muito mais do que você. A pergunta que a Glau fez é quando você sentiu que você ficou mais velha? É a limitação que a natureza te impõe. A limitação que a natureza te impõe. Eu só me conscientizo que eu estou pegando idade quando eu vejo que uma vez eu corri uma quadra inteira sem me cansar. Hoje, se eu quero correr com o neto alguns metros, eu preciso me conscientizar e pôr força e energia, porque eu não vou perder para ele. Né? Mas já é difícil. Então, nesse momento, eu me conscientizo que eu tenho limites, que eu estou tendo limites. E Mas isso quer dizer o etarismo não é dizer que cada fase da vida tem um limite, tem uma realidade, como nós estamos brincando aqui, eu e Zig. A gente chega com menos colágeno ali a partir dos 40, com mais limitações físicas nos 60 a mais e tudo, mas com mais sabedoria, com menos ansiedade, fazendo menos merda, né? Com os outros, com a gente. Com a gente mesmo. Com a gente mesmo, sofrendo menos, às vezes com uma posição financeira mais confortável do que naquela correria. Se me perguntar se quer o seu colágeno dos 20 de novo, não, obrigada. Eu prefiro hoje que eu posso colocar meu botox, deixa que eu me viro, né? Porque assim, eu vivo muito melhor hoje do que aos 20. Era uma ansiedade, era uma achar que o mundo inteiro estava brigando comigo. A Gló me conheceu ainda na fase dos 20 e ela sabe que eu vivia com a arma aqui, né? Qualquer coisa era tchá. E hoje em dia a gente escolhe as lutas. Ainda não me desarmei, mas ela já está aqui no coldre, a arma já fica guardadinha. Eu acho que um dos ganhos é que a gente começa a ver quais são as lutas que valem a pena lutar. Porque você já não tem energia para todas. Exatamente. Você tem as suas prioridades. Você tem as suas prioridades. E aí eu fico pensando, falando agora para a gente entrar numa outra questão. Vocês entendem? A gente estava conversando aqui antes sobre questões de relacionamento, sobre a parte mental. É uma parte que é importante, né? A parte psíquica. A senhora teve um pai que ficou senil, né? Na velhice. E esta é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Eu creio que esta é a maior preocupação que a gente tem. Porque é uma coisa que vai chegando até nós involuntária. Aquilo vai acontecendo.
Um exemplo, quarta-feira passada, reuni os netos em casa e precisei comprar um bujão de gás. Paguei o bujão de gás ali dentro da minha casa. Paguei com cartão. Nunca mais eu vi o cartão. Mas isso até acontece hoje. todo dia comigo. Isso não... Até hoje. Mas hoje você não pega aquilo para você como sendo... Ah, é verdade. Para você Entendeu? já ficou como um sinal. Para mim já Isso ficou aqui como pode ser um sinal. Ou então, porque algumas pessoas são a vida toda assim. Mais esquecidas, mais... eu percebo isso, eu vou dar o exemplo da minha casa dos meus pais, né? Que são mais jovens. Meu pai vai fazer... Mais jovens, eu adoro, vai fazer 70. Eu acho Bem muito mais. bacana como a gente hoje, uma pessoa de 60, 70 ainda é jovem. Minha avó, gente, tem 92 anos. E ela faz 40 minutos de bicicleta ergonômica todos os dias. Maravilhoso. Então, eu acho muito bacana falar sobre isso, porque a gente precisa combater esse preconceito da terceira idade. Existe vida ativa, vida feliz, vida produtiva. Mas, Falando do cartão que sumiu... falando do cartão, era isso que eu ia dizer. Eu acho que se você sempre foi uma pessoa muito ativa, e aí o seu comportamento muda, esse é um sinal, né? Eu vejo dos meus pais, meu pai sempre foi um homem que acordou muito cedo. Muito cedo. Dormia cedo, acordava muito cedo para trabalhar. Hoje, se você deixar, ele acorda 9h30, 10 horas da manhã. Para mim, este é um sinal de que mudou. De que mudou. Fisicamente ali mudou. E a minha mãe sentiu demais o parar de trabalhar. Então, eu não sei como que foi isso para vocês. O Zig continua trabalhando até hoje ainda, né, Zig? A dona Úrsula parou. Parou mesmo, né? Assim, Sim. foi um choque? Foi difícil? Como que idade você parou e falou, agora eu vou viver do que eu plantei, não faço mais nada, não me peçam? E para isso eu me preparei. Porque, como sempre foi uma vida muito louca, muito ativa, muito corre-corre, eu falei, se eu parar, eu não vou dar conta, né? Então, eu me preparei psicologicamente para esse fato. Então, eu não quis parar totalmente, fiz um curso para eu continuar trabalhando numa área light. Fiz um curso de guia de turismo. E fui atuar. Mudou a área de atuação Mudou total, porque você foco. era empresária administrativa das empresas da família, né? Era professora, depois fui empresária. E em que época que você fez essa mudança de carreira para já ir se programando para agora eu quero trabalhar, ainda preciso trabalhar, mas eu quero fazer o que eu gosto e vou me preparando para diminuindo o ritmo? Eu que achava idade? que aos 60 anos teria que parar, né? Uma porque eu já estava bem cansada e outra porque assim, falei, vou tirar meu time de campo para que a família possa dar continuidade. E também nós mudamos um ramo de atividade. Então, tudo isso colaborou, né? Tá. Mas eu não queria parar. Então, eu estudei e fiquei nessa nova atividade, que foi muito prazerosa. Quem não gosta de viajar, né? Viajei muito através do curso. De viajar e de conversar, a gente adora, pronto, fechou. Recebia muitos turistas e conversava muito até chegar. Então, isso foi maravilhoso, porque era isso que eu queria, né? Eu não queria parar de tudo. E trabalhar naquilo que eu gostava e ganhar meu dinheirinho ainda. Mas daí teve outra prioridade, que eu deixei de ser. E teve outra prioridade, que eram os meus netos. Então, eu substituí aquela minha atividade, que também já estava ficando cansada, estava me esgotando, e eu falei, não quero isso para a minha vida, eu quero viver a minha vida, e não quero me sacrificar. O senso de utilidade é uma coisa que mantém a vitalidade também em dia, né? Exatamente. Agora, falaram uma palavra importante, que é o planejamento para envelhecer. Muitos, eu vejo assim, muitas pessoas acabam se deprimindo ou ficando mais à margem, porque é difícil mesmo uma recolocação no mercado nessa altura do campeonato. E o que a Úrsula está dizendo para a gente não é nem um planejamento financeiro, previdenciário, patrimonial, é um planejamento
psicológico mesmo. Isso, pra ir de preparação para entender que vão mudar de fases e vão ter novos sonhos. E é isso que eu acho muito bacana. Eu achei essa dica incrível, gente. Não aposenta, parei, no dia seguinte não faz mais nada. Não pode. Se propõe uma nova atividade, pode ser uma boa saída para evitar essa Que eu acho que foi o que o Zig fez também, Zig, né? Você Eu queria que o Zig falasse para gente sobre o trabalho, porque o Zig me chama a atenção, desde que eu o conheço, por trabalhar. E a gente sabe que quando a gente fala de etarismo, esse é um preconceito que é silencioso, né? Ele deprime as pessoas, ele traz uma tristeza, ele traz uma... Você se desacredita e nem sabe de onde está vindo. Mas é só de... o etarismo causa isso só das pessoas ficarem, às vezes até por amor. Não faz isso. Às vezes o seu colega de trabalho, não, deixa que eu faço. Puxa, você não sabe fazer. E me chamou a atenção, Zig, sempre, que você é desenhista industrial, né? Técnico, né? Técnico. E essa é uma profissão que mudou muito tecnologicamente, né? Sim. Durante a sua carreira até hoje. Sim. E você, eu me lembro de ter visto alguns trabalhos seus, eu não sei se você fazendo em casa, ali à mão, mantendo um pouco da sua tradição. Então. Eu queria que você dissesse se você sofreu etarismo no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, ele tem essa dinâmica de disputa. E como que você foi adaptando? O etarismo se sofreu, a isso de você realmente ter uma forma de trabalhar diferente dos mais jovens. Eu cheguei numa situação em que era uma escolha. Ou você vai ou fica. Sabe? Então, até então, havia a possibilidade de fazer projetos em prancheta, manual. Né? Manual. Lá, prancheta, régua, etc. Chegou um momento em que agora tem um computador. E aí? Não sei fazer nada, não sei nem ligar um computador, cara. Estava nesse ponto. Então, eu me propus e arregacei as mangas e corri atrás. E fomos aprendendo e fomos fazendo e com o tempo vai pegando e vai trabalhando. Então, eu comecei a trabalhar propriamente aos 14 anos, já contribuindo com... Na época ainda era IPI. Então, me aposentei muito cedo. E aí, quando eu me aposentei, uma pessoa me conhecia, já me chamou, vem trabalhar comigo. Então, agora precisamos trabalhar no projeto. Né? E tem que ser no computador. Então, vamos lá. E aí foram 23 anos dessa forma. Aí entrou a pandemia, as pessoas ficam com mais idade. Foi nessa época, voltando antes da pandemia, que você começou a trabalhar com computador e tudo. Como que foi a sua adaptação aos jovens que já entravam sabendo? Não, ninguém sabia porque era uma coisa nova. Tá. As pessoas tinham que entrar juntos. Você aprendeu junto com a geração Junto mais jovem. com a juventude. Me lembro muito bem, tinha jovens estudantes de engenharia que sabiam aí manusear o teclado, mas não sabiam desenhar. Não sabia desenhar. Entendeu? Como eu sabia desenhar, eles aprenderam comigo e eu com eles. Isso é incrível, né? Entendeu? Porque o mercado de trabalho ele vem fazendo um movimento de empregabilidade para as pessoas de 60 a mais. Exatamente. A gente tem... A primeira campanha que eu vi nesse sentido foi até no Reclame Aqui, uma empresa pela qual eu tenho muito carinho, de grandes amigos, e eles lançaram há uns 10 anos atrás uma campanha que dizia: a gente quer contratar sua avó. E queriam contratar para ser ali a recepcionista do Reclame Aqui, e não é um trabalho fácil, que nós estamos falando de uma empresa com centenas de funcionários que recebe oficial de justiça, carteiro, encomenda, atende todo mundo, entra e sai, e a pessoa tinha que ficar ali. E eles fizeram uma seleção exclusiva para maiores de 60. Foi contratada a Beth, maravilhosa. Vou depois marcar a Beth nesse recorte, porque eu gostei muito. E ela foi uma pérola ali para o Reclame Aqui, para a gente, quando chegava, um sorriso, uma alegria, uma atenção. E não se envergonhava, né? Não de pedir ajuda. Me ajuda aqui, tem que fazer isso aqui. O que eu faço aqui, tudo tal. Porque ela tinha... faltava, possivelmente, acho que na dinâmica ali,
algumas questões tecnológicas, mas que o jovem é mais rápido para isso, poderia faltar. Mas Beth tinha a alegria da maturidade, sabe? A falta da fofoquinha, da jogo da de juventude. cintura. Olha, eu sendo etarista de novo. Mas assim, é que ainda é uma fase de muitas dúvidas, né, e tudo. Então, era uma profissional diferenciada exatamente por ser 60 mais. Então, eu era, E é isso, né? eu era o Você tinha- vovô da sala, sabe? Sempre fui o vovô da sala. A empresa onde eu trabalhava emprega muitos jovens, estagiários de engenharia e administrativos, todos jovens. E hoje a maioria tem lá são meninas, entendeu? E eu era o vovô da turma. E que tinha uma experiência, uma calma para lidar com essa juventude Já tinha toda que cabelo branco, possivelmente sabia eles fazer não algumas coisas. Então, a gente foi luz para muitas pessoas lá, né? Quero só lembrar uma coisa aqui com muito orgulho. Fala aqui no microfone, dona Ah, Úrsula. tá. Quero só lembrar uma coisa aqui que com muito orgulho eu falo, que um dia ele chegou em casa e falou para mim assim, eu me senti orgulhosa dele, né? Um cálculo. Ele fala, as pessoas saem da faculdade, têm estágio e tal, mas não sabem fazer um cálculo básico, que eu não sei que cálculo é esse. E ele, então, isto era a base, quem não soubesse fazer, não, né? Então, ele Tem coisa no mercado de trabalho que o frescor da juventude, da formação e a experiência da juventude tem o seu peso. O nosso quilômetro rodado tem outro, né? preço. valor, né? Exatamente. Nossas horas de voo tem outro É isso valor. que eu quero e a falar. ideia é a gente respeitar essa... Respeitar tanto o interação caminho das de ida gerações. quanto de volta, aquilo que nós estamos Exatamente. conversando. Da gente também não zerar, não ignorar a opinião dos jovens, que às vezes estão vindo com uma Sim, outra visão, com sim. outro olhar. E também valorizar o conhecimento e os quilômetros rodados da experiência, porque a gente tem muito para contribuir, né, dona Úrsula? É isso que nós aprendemos na universidade, né? É intergeracionalidade. As E se a gente começar a respeitar as pessoas, independente da pra sua, cima e de cima para baixo. independente da sua idade, independente da sua cultura, eu acho que quando a gente começa a entender o ser humano como um todo, a gente pode evoluir, né? Que conselho que a senhora daria, assim, para quem está ali um conselho para quem está ali dos 47, para quem está chegando para quem está chegando no caminho. Vocês já disseram da alegria, da vontade, do espírito de se manter vivo. Que conselho Mas para combater o etarismo. combater o etarismo. Com esse preconceito. para não deixar gente- pegar, porque é fácil falar assim, não dá valor. Mas é aquilo, a hora que você olha no espelho e alguém falou você vai da sua aparência, ou quando alguém falou assim, mas tá tirando a vaga, o Zig está aposentado, já devia estar em casa, o que está fazendo aqui? Está tirando a vaga de um outro que O precisa. tempo que ele leva pra fazer na o tempo prancheta, que ele eu já leva para faria. fazer, o trabalho outro faria 3 vezes. Como que a gente faz para, de fato, não se contaminar, ou combater, ou procurar... tem alguma... Tem a humildade, se chama humildade. Você precisa ter humildade para conhecer a pessoa que está na sua frente, para entender o que ela faz, como que ela faz. Como que eu faço, como que eu posso fazer para melhorar. Então, essa integração precisa acontecer. Eu sempre tive também preconceito de velho. Teve? Tive, sim, claro. Né? Jovem tem, naturalmente tem isso aí. Mas a gente vai entendendo que a pessoa de idade, a gente tem aí no Brasil exemplos de empresários já com idade, mas que tiveram sucesso sempre. Né? Abílio Diniz. Abílio Diniz era um deles, aquele outro do Trabalhou cimento é um deles. Trabalhou até morrer, trabalhou fortemente. Até o fígado aguentar. Então, eu acho que esses são exemplos que precisam ser vistos, entendidos e seguidos. Né? Pelos Dentro jovens. da sua capacidade, você consegue mais ou menos conciliar algumas coisas e aprender o que eles já sabiam há muitos anos. Você está aprendendo com quem já sabe há muito tempo. Não é perder tempo, não é ignorar. Se as formas de aprender são diferentes hoje, amanhã já são diferentes de novo, sabe?
Eu falava que eu sabia desenhar porque eu fazia na prancheta. Outro, só no comando do computador, não sabia desenhar. Ela falou a questão do cálculo. Quando eu comecei a aprender geometria, essas coisas, cálculo de volume, essas regras são válidas até hoje. Não é fórmulas que se aprendem na faculdade hoje que te dão um resultado imediato. Então, eu ela falou que fiz um cálculo de uma situação diferenciada. Na empresa tinha uns 20 engenheiros, ninguém foi, vamos dizer, macho o suficiente para contestar o que eu fiz. Fizeram a obra e deu certo. Entendeu? Então, não é uma mentira. Está aí. Sabe? Então, acho que esses podem ser exemplos que podem ser vistos, né? e seguidos. Quem se julga... Valor, né? Mostrando o valor. E reconhecer que em algumas áreas, pelo que eu entendi que o Zig falou disso, que em algumas áreas a gente precisa entender e ter a humildade. Exatamente, é isso que eu me questiono. Por exemplo, empresários, né? Tem uma empresa, tem os filhos que estão vindo, e eles acham que eles são dono da verdade. Porque eu aprendi, porque... tá velho, tá ultrapassado, tá? Por que não ter essa humildade que o Zig está falando, né? De eles aceitarem e também o pai aceitar a ideia deles, porque eles estão chegando com coisas novas, mas nunca vai superar a experiência que ele teve. E os filhos aceitarem essa experiência e caminharem juntos até onde dá, né? O que hoje acontece, os filhos simplesmente descartam, né? Não, está na hora de separar. É o militarismo dentro da família mesmo. Dentro da família. Você está cansado, você não precisa mais, você vai viajar, você vai fazer isso. Não sabem o mal que estão fazendo. A gente tem por experiência, né? Entre amigos, entre comerciantes, entre... E isso E se entristecendo, você diz, com o próprio etarismo nas relações familiares. Mãe, não vai, não faz. Mãe, vai viajar. Mãe, vai... Para com isso, deixa mãe. que a gente está fazendo, vai descansar. Dá uma sensação de estar sendo descartável. Né? Eu quero participar também dessas decisões. Se eu quiser descansar, eu vou descansar, né? Quando eu quero descansar, eu vou. Me deixa. Que agora é eu que me mando, ninguém me manda. Me deixa, né? Tudo bem. Ai, gente, isso é incrível. Saber também o limite, né? É claro que se hoje eu estiver no meio das jovens e falar, não, você hoje não vai lavar a louça, nós vamos lavar. Ai, graças a Deus. Me deu os meus privilégios. Me deu meus privilégios, entendeu? Okay. Então, isso numa coisa mínima, né? Agora, dali vai indo. Geralmente os homens, né, que são bem descartáveis. E a pessoa, e o idoso que é descartado nisso daí, ele leva uma mágoa muito grande. Eu imagino. E isso só vai... Essa minha vivência de ontem cabe aqui? Sim. Pode falar, qualquer coisa a gente corta, Zig. Fiquei muito triste ontem. Fala pra gente. Um pai empresário, 73 anos, se queixando de um filho de 40. Sabe? Coisas que eu conheço a sua família já há muitos anos. E eu vinha vendo o que está acontecendo na ocasião, né? O filho estudando em faculdade, um carrinho e tal, e morando em apartamento, fora daqui e tal. Estava muito bom. Para que eu vou me esforçar a estudar? Se eu tenho carro, se eu tenho apartamento, se tenho... papai paga, né? Para que eu vou estudar? Em vez de fazer a faculdade em 4 anos, como seria normal, levou 8. Gastou 8 anos. Eu não posso falar nada, mas eu estou vendo. Estou vendo. Estou percebendo que... Aí ontem ele derramou o coração. É isso mesmo. O filho está com 40, não evoluiu, não cresceu, teve todas as oportunidades aqui na empresa para crescer, não se interessou, e agora ele achou que pode fazer concorrência comigo
e eu que tenho que manter ele. Acho que chega, né? Diz ele assim, chega, né? Vai ter que se lascar para entender. Tem que comer grama para saber que não é sobremesa. Esse tipo de, mais ou menos assim, né? Então, ele se abriu para mim assim, fiquei triste. Claro, não é porque eu tenho 73 anos que eu não estou vendo o que está acontecendo, triste, né, meu filho? Então, ele tem uma empresa. E enquanto eu te sirvo, está ok. A hora que eu né, consegui andar fazendo concorrência com o próprio pai, eu te descarto e agora você vai. É essa sensação de utilidade. E os netos são essa continuidade também, não são, dona Úrsula, assim, do renovo, da terceira idade? Sim, o que a gente percebe que as famílias que têm netos, ou vamos dizer, os avós, né? Que têm netos, elas são renovadas. Essas pessoas são renovadas, né? Com a alegria, com a esperteza, enfim, com tudo. E aquelas pessoas que, por uma infelicidade, não têm netos, elas são pessoas mais apáticas, tristes, magoadas. Falta um complemento, tem que encontrar outra forma. Cada um encontra dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que entender que até cada um vai enfrentar a idade com as suas escolhas. Vai ter quem prefira ficar em casa fazendo o seu crochêzinho, sendo aquela figura típica da pessoa cozinhando, mais uma comida idosa, né? Eu vou cozinhar, eu quero fazer meu crochê. Mas você tem que fazer isso. Não quero. Tô cansada. Né? Não quero. Eu fico imaginando que a Grazi, por exemplo, na terceira idade, que é a filha da dona Úrsula, ela não vai fazer tudo isso. Eu imagino ela dizendo, eu quero ficar quieta. Me deixa aqui. Gente, eu vou aproveitar essa fala de vocês para dizer e lembrar que a gente falou aqui durante todo o nosso papo de hoje sobre como combater o etarismo muito pela força do exemplo, né? Muito pela força da generosidade que eles escolheram como forma de combater o etarismo que eles podem enfrentar e que já enfrentaram, né? Que é dialogar, que é mostrar nessa interação entre as gerações o valor da pessoa idosa e mostrar que cada fase da vida tem o seu valor e tem as suas dificuldades, né? Mas eu quero encerrar lembrando que a gente tem uma Constituição Federal e a Constituição prevê que as pessoas precisam ser tratadas em todas as fases da vida com dignidade, igualdade e solidariedade. E isso é o que deve também ser respeitado para as pessoas na terceira idade e os 60 mais, né? E também lembrar que, pelo Estatuto do Idoso, o etarismo é crime. Então, eu também indico fortemente que a gente tente combater o etarismo usando o diálogo, né, entre as gerações e o diálogo da sociedade. Mas você falou agora há pouco, chega uma hora que chega, né? Então, quando chegar para você, quando achar que desculpa, isso aqui me entristeceu, e preste atenção nisso para, de repente, você não ir se entristecendo, né, sem saber de onde vem o tiro. E se aquilo passou da conta, se chega, se você se sentiu ofendido, o Estatuto do Idoso diz que é crime, então denuncie, faça o boletim de ocorrência. Em várias cidades tem delegacias especializadas no idoso. Aqui na nossa comarca tem Ministério Público especializado na defesa dos direitos do idoso. Então, se chegar, procure a justiça, porque algumas pessoas precisam de medidas mais enérgicas para entender esse recado, né? Eu já vou agradecer a presença de vocês dois, dizer que vocês são uma alegria de convívio e que são uma inspiração mesmo para a gente. Quando a gente pensou nesse tema, na verdade, ele partiu de ver a alegria de vocês, um dia a gente conversando, e eu falei, Glau, eu fico encantada com a disposição. Eu sei que não é fácil, cada fase da vida traz também desafios de depressão, de tristeza, de, nossa, será que eu deveria ter da própria vida, gente. A gente aqui falou de coisas positivas, mas eles têm uma história de luta como todo mundo, de muita luta, de muito trabalho. As próprias viuvezes, né, e tudo. Então, assim,
combater isso e lidar com isso, e acordar todo dia e fazer a escolha de ser feliz é realmente admirável. E quem quiser ver a Dona Úrsula e o Zig sempre ali no CTG, arrastando a prenda dele pelo salão e matando todo mundo de inveja. Muito obrigada, viu? Vida longa para vocês e muito feliz. Obrigado Obrigada. a vocês pela oportunidade de a gente poder Exatamente. expressar alguma coisa que a gente viveu aí. Obrigada. Bom, Então, até o próximo. Para Tudo Tem Conversa. E eu queria só deixar mais um recadinho aqui de um resumo que eu acho que é importante. É de a gente o Zig falou uma coisa que bateu aqui para mim. Eu quero deixar isso. A gente precisa ser fiel às nossas emoções, aos nossos sentimentos, os nossos sentimentos. Então, quando a gente respeita aquilo que a gente é, quando a gente aceita a nossa vida como ela é e como a gente quer viver, a gente também aceita e respeita o outro, e assim acho que a gente pode ir combatendo o etarismo com um pouco mais de humanidade. E vocês, eu acho que muito importante, gente, a gente não está sozinho. Essa mensagem que a Carol deixou de que existem leis, de que existe vários mecanismos que a gente pode usar, né, para enfrentar, porque a gente não precisa ser um super-herói, né? E a gente não está sozinho. Então, quem Peça ajuda, né? Peça ajuda sempre. Tenha, como diz o Zig, a humildade de reconhecer e de falar: tá pesado para mim, tá difícil, eu vou procurar ajuda, porque existe ajuda e existem formas da gente procurar envelhecer e ter uma vida muito mais linda, mais feliz, mais leve, mais alegre. Obrigada, Dona Úrsula. Obrigada, Zig. E, gente, até o próximo Para Tudo Tem Conversa. Eu vou terminar antes do seu tchau. Eu vou encerrar, porque ontem eu me lembrei que eu atendi uma cliente e nós falamos de uma coisa que faz muito sentido para mim. Conversa, né? A gente não consegue terminar, mas vamos eu vou terminar lá. com essa frase que eu acho que acaba com qualquer etarismo, que diz que envelhecer é o privilégio de quem não morre jovem. Né? Então, vamos ter preconceito, gente? Eles são vitoriosos. Vida longa para todos nós. Obrigada, gente. Até a próxima.